A Jacira vai falar com a gente, então, a respeito do Dia da Consciência Uhum. Negra, também trazendo um aspecto, obviamente, cristão a respeito dessa data, Sim, e sim, também vai falar a respeito dos seus livros. A Jacira, que é escritora, inclusive exatamente. amanhã ela vai estar lançando um livro, né, É, Tainá? exatamente. Amanhã ela vai lançar o livro Estigma da Cor e ela tem outro livro, Justiça Racial. E tem uma informação muito interessante que ela faz parte também, ela integra, né, o projeto Agostinhas, né, que é um projeto de mulheres cristãs que tem o objetivo de discutir o tema da reconciliação racial a Uhum. partir do Evangelho. É um trabalho muito legal, muito bonito, que você pode acompanhar nas Muito redes, no bacana. YouTube, em vários diversos Acho canais. que a Jacira já tá ok agora. Vamos ver se o áudio tá ok. Jacira, me ouve bem? Vamos ver se a gente te ouve aqui. Vamos ver se tá tudo certo. Ouço sim. Ah, Agora Bom sim. dia, ótimo. obrigada. Bom Obrigada dia. pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para refletir sobre esse tema tão importante, né? E como vocês falaram, nós estamos aí nas redes sociais com o Projeto Agostinhas, um projeto Mulheres Cristãs que fala sobre a reconciliação racial a partir da luz do Evangelho, e também o meu livro que vai ser lançado amanhã, inclusive estou muito empolgada com isso. Ah, com certeza, merecidamente. Agora, Jacira, eu queria que você queria começar essa conversa falando exatamente a respeito dessa reflexão que o Dia da Consciência Negra traz para a sociedade como um todo. O problema é que, na maioria absoluta dos casos, essa reflexão e essa importância da cultura negra acaba ficando muito restrita ao dia 20 de novembro, quando deveria fazer parte do nosso dia a dia, né? Exatamente. Existe essa questão de trazer a pauta para nossa sociedade como um todo, das pessoas entenderem que esse é um assunto da sociedade, né? Nossa sociedade está quebrada, né? Nós sabemos disso, né? Em Gênesis 1, Gênesis 2, nós estávamos indo muito bem, mas aí aconteceu Gênesis 3 e o pecado entrou no mundo. E a partir disso, a partir do pecado no mundo, nós temos vários problemas, né? Então, a questão da subalternidade da pessoa negra, isso, principalmente aqui no Brasil, quando a gente vê a historicidade da questão de como os negros africanos foram trazidos e como a gente tem pouco tempo da abolição da escravatura, a gente ainda tem muito problema por resolver, muito problema por enfrentar e que deve ser pensado de forma constante, né? Não é apenas no dia 20 de novembro, mas é um problema a ser enfrentado e ouvido e pensado ao longo de todos os nossos outros dias do ano, né? Então, falta essa reflexão e eu acredito que o nosso trabalho é justamente esse, trazer essa reflexão para as pessoas entenderem, principalmente nós, enquanto cristãos, sabermos o nosso papel e a nossa responsabilidade no mundo, na cultura. Uhum. E aí, partindo pelo ponto de vista, né, da história, da cultura da África, do afro-brasileiro, qual a importância dessa temática estar tão presente, né, nos ensinos, dentro das escolas? Como que você vê essa questão, Jacira? O Brasil é um país muito interessante. Eu acredito que uma coisa muito legal daqui é que é a multidiversidade, né? A multiculturalidade. Isso aconteceu por causa dessa vinda, né, dos povos africanos, e o Brasil é extremamente diverso. Esse é um ponto muito legal. Inclusive, biblicamente falando, né? Quando a gente vai ver na Nova Jerusalém, Apocalipse, né? A Nova Jerusalém é constituída de povos de todas as raças, todas as tribos. Há uma mistura aí muito legal que vai acontecer nos céus, né? Deus não fez as nossas diferenças para elas serem extintas, não. Deus fez as nossas diferenças e Ele vai preservá-las até o fim dos tempos, até a Nova Jerusalém. E aí, quando a gente vê que no Brasil existe essa multiculturalidade, a gente consegue perceber que a gente pode trabalhar sobre isso ao longo dos tempos. Então, a questão da cultura negra, a questão da cultura africana, dos africanos que foram trazidos aqui, da influência, né, da cultura africana, assim como de outras localidades também que são preservadas, precisa ser falado, né? As pessoas, inclusive, têm muitas dúvidas com relação à sua raça, de que raça são. Algumas pessoas são negras que se autodeclaram como pardas, algumas pessoas que são pardas que se autodeclaram como brancas, enfim. Toda essa confusão cultural acontece também porque não é tão conversado sobre essas questões. Então, como o Brasil é um país diverso,
A gente precisa refletir melhor sobre as questões culturais e as questões principalmente, né, do legado cultural dos povos africanos, que é tão presente no país, mas que é tão pouco falado. Então, é um resgate, eu poderia colocar nacional, assim, é um resgate histórico de como as coisas aconteceram aqui no Brasil e que está intrínseco à cultura brasileira. Então, é muito importante refletir sobre isso, para que as pessoas entendam de onde é que vieram, como é que aconteceu a história, todas essas questões são importantes para a identidade nacional brasileira também. Jacira, que nas últimas décadas ou nos últimos anos houve um avanço na questão dos direitos garantidos ou que deveriam ser garantidos para os negros no Brasil, ou isso ainda está distante, ainda tem muito problema relacionado a isso? Nós temos ainda muito por avançar, é verdade, mas a gente também não pode viver na utopia como se a gente vivesse ainda no período da escravatura, porque não é verdade. Existem muitas coisas que melhoraram, muitas, muitas mesmo. Eu acredito que a internet em si é uma possibilidade muito grande, tá dando voz a pessoas que muitas das vezes não tinham voz. Então, principalmente a internet tem possibilitado blogueiros negros, pessoas que estão inspirando outras pessoas. Atualmente, por exemplo, é muito mais fácil ver pessoas de cabelo crespo na rua, de cabelo cacheado na rua, pessoas assumindo suas identidades também. A gente consegue ver pessoas de tranças. Então, vocês terem noção, quando eu cheguei aqui no Brasil, quando eu era menor, basicamente só tinha eu de tranças na escola, as pessoas sempre perguntavam, achavam super estranho. Eu tinha que pedir um pente em Guiné-Bissau apropriado para o meu tipo de cabelo crespo. Então, a gente pedia para ir até Guiné para poder vir com o pente que era específico para o meu tipo de cabelo crespo. A gente ia comprar em Guiné para vir para cá. Guiné, que é o meu país natal, né? Então, hoje em dia, eu já consigo encontrar coisas desse tipo aqui. É claro que a gente tem um racismo entranhado na sociedade brasileira. A gente precisa discutir as questões do espaço que a sociedade brasileira dá para as oportunidades que dá para o negro, principalmente em posições de liderança. Existe uma desigualdade muito grande aí, mas a gente também não pode viver como se a gente vivesse no período da escravatura. Tem algumas pessoas que militam, né, pela causa negra e que tratam como se a gente não tivesse evoluído em nada. Isso não é verdade. A gente evoluiu, sim, em muita coisa. Existem muitas coisas por serem melhoradas, existem muitas coisas por serem pensadas, existem muitas desigualdades na sociedade brasileira que precisa ser pensado, políticas públicas, e nós, enquanto igreja, o que nós podemos fazer, mas existem também muitas evoluções. Principalmente o assunto está sendo um pouco mais tratado. Colocar o dedo na ferida tem ajudado a conscientização de muitas pessoas. Então, não só na sociedade, mas também na igreja, né? A gente está começando, eu costumo dizer que na igreja a gente está um pouquinho mais atrasada, a gente está começando a começar o debate, mas só o fato das pessoas estarem atentas, estarem tentando entender, já é um avanço, né? Um assunto que era extremamente tabu, que hoje em dia já está sendo um pouco mais normalizado, as pessoas estão entendendo que é um assunto da sociedade. Então, a gente tem, sim, muitas evoluções. A gente tem muitas coisas a comemorar, sim. Cada vez mais as pessoas falam, e é bonito, né? As pessoas falam, eu não sou racista, e é legal as pessoas afirmarem, ok, mas eu tenho uma pergunta acerca disso, que foi até em um dos vídeos de vocês, das Agostinhas, que eu assisti, eu achei muito interessante esse ponto de vista, que é a questão assim, como que a igreja, já que você citou, ela talvez esteja se posicionando quanto a isso. Porque às vezes a gente tem aquela visão que a pessoa racista, às vezes é aquela que admite ser racista, muitas vezes. Mas quando a gente traz para um ponto de vista da questão da igreja, quando a gente fala o evangelho, a gente tem que viver o evangelho e não só apenas falar do evangelho, mas a gente tem que vivenciar. Como que você vê essa questão do racismo no posicionamento? Às vezes está só na nossa fala, está nas nossas atitudes. Como que a gente deve meditar e pensar com relação a isso quando a gente fala do racismo, Jacira? Perfeito, perfeito. Geralmente, as pessoas têm essa visão de que o racismo se dá apenas no sentido individual, é apenas um pecado consciente.
Nós, enquanto cristãos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que os pecados nem sempre eles são conscientes. Às vezes, algo que a gente, práticas culturais, a gente reproduz e a gente peca a partir disso. A gente vê que, por exemplo, Deus, ele pune também Israel, a sociedade israelita, não apenas pelos pecados conscientes dele. Então, a Bíblia, ela trata que existem coisas que a gente aprende da cultura, existem hábitos que a gente reproduz, muitas das vezes sem nem ter pensado. E a luta pela santidade, né, na caminhada da santidade, a gente também é chamado por Cristo a nos policiarmos sobre coisas que a gente aprendeu, que muitas das vezes a gente não sabe que a gente está reproduzindo e que muitas das vezes é pecaminoso. Então, nem sempre tudo que a gente faz é racional. A gente tem as ideias muito racionalistas, né? A partir do que a gente aprendeu, do humanismo, enfim, mas não é verdade que 100% das coisas que a gente faz é racional. Na verdade, a maioria das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia são hábitos, são coisas que a gente aprendeu. James Smith, o teólogo James Smith, fala sobre isso, fala muito sobre isso nos livros dele. Também a Tish Warren, no livro dela, A Liturgia do Ordinário, também fala sobre isso, sobre o poder dos hábitos, como a gente vai fazendo. E, assim, é um processo psicológico também. Nem tudo que a gente faz, a gente tem uma reflexão clara. Por que eu estou dizendo isso? Porque também tem a ver com o racismo. O racismo é um pecado e muitas das vezes é reproduzido sem antes ter sido racionalizado. Por quê? Porque é algo que já está na cultura. É algo que já está intrínseco, justamente por causa desse legado da escravatura. Então, às vezes se reproduz sem saber, sem perceber. É por isso que a gente tem que... o salmista recomenda, o salmista ora ao Senhor e diz, pede perdão pelos pecados que cometeu conscientemente e até aqueles que cometeu inconscientemente. O racismo, ele é individual, sim. Existem pessoas que claramente dizem que são racistas, mas ele também pode ser sistemático, né? Produto de um sistema, justamente das coisas como foram moldadas. Então, parte dessa reflexão de entendimento histórico do que aconteceu, a gente não está falando de ideologia, nós não estamos falando de partidos políticos, nós não estamos falando de posições políticas, nós estamos falando de contexto histórico, de como as coisas aconteceram e como é que essas coisas que aconteceram no passado ainda refletem Ainda na refletem. sociedade presente. Obrigada. Refletem na Infelizmente. sociedade presente. Então, muitas das coisas que aconteceram no passado estão intrínsecos na cabeça das pessoas. E o preconceito, a discriminação, a indiferença com o próximo, agora trazendo no contexto bíblico, é uma coisa natural nossa por causa do nosso pecado. Nós somos egoístas por nós mesmos. Nós queremos as coisas para nós não queremos dividir com o outro. E aí o que acontece? Tudo que é diferente de nós estranhamos de primeira vez. E acontece também com as questões raciais. Então a gente precisa se arrepender. Há um teólogo que fala, não vou lembrar quem é, nós precisamos nos arrepender do nosso próprio arrependimento, primeiro, e segundo, nós precisamos nos arrepender de coisas que nós fazemos inconscientemente, produto de preconceitos culturais e de discriminações que muitas das vezes nós nem percebemos. Então, não é verdade que o racismo é sempre consciente, o racismo também pode ser inconsciente, e ele pode ser produto também de um sistema, justamente como as coisas foram moldadas. Exato. Agora, Jacira, eu queria que você falasse um pouco a respeito da sua produção literária, em especial esse livro que você vai estar lançando amanhã em João Pessoa. Sim, o estigma da cor, como o racismo fere os 2 grandes mandamentos de Cristo. Esse título eu tirei de uma entrevista do Martin Luther King, em 1962, se eu não estou enganada, a BBC News. Eles estavam fazendo uma entrevista com algumas pessoas que tinham relevância cultural, no temática com relação ao racismo. E aí fizeram uma entrevista com o Martin Luther King, com o reverendo Martin Luther King, que inclusive é uma pessoa que sabe disso pra caramba. E o Martin Luther King, ao Martin Luther King foi feita uma pergunta: qual a diferença entre uma pessoa branca pobre e um preto? É só a questão da cor? E aí o Martin Luther King responde, que existe um estigma da cor.
mesmo um preto pobre e um branco pobre, o branco pobre ainda tem um privilégio por cima pelo fato de não ser preto, né? O preto ele é discriminado pelo simples fato de ser preto, pelo simples fato de ser negro, pelo simples fato da sua cor. Existe um estigma, um preconceito relacionado à cor. Então, as pessoas julgam a partir do que vem, a partir da sua cor. Já existe um preconceito, um conceito prévio com relação a isso. E esses conceitos prévios, obviamente, são coisas que denigrem a imagem e semelhança de Deus. Então, eu peguei o título dessa conversa do Martin Luther King com a BBC News. E o subtítulo dá a entender o que eu quero passar num livro, que é como o racismo fere os 2 grandes mandamentos de Cristo. Não é verdade que o racismo fere apenas o 2º grande mandamento. O racismo fere o 2º grande mandamento no sentido de que não se ama ao seu próximo como a si mesmo, mas também fere o 1º grande mandamento, porque o apóstolo João nos ensinou que não tem como você amar ao seu próximo a Deus a quem você não vê, se você não ama ao seu próximo a quem você vê. Então, o racismo ele fere os 2 grandes mandamentos. O racista ele vive como Caim, que quando Caim mata Abel, né, e aí Deus chega para perguntar ao Caim, onde está o seu irmão? E aí Caim diz, eu por acaso sou responsável pelo meu irmão? Então o racista, ele não entende essa coisa da harmonia criacional de Deus, de que nós devemos viver todos em conjunto, né, em unidade, e ele não se torna responsável pela dor do seu irmão, ele evita a dor do seu irmão. E isso é pecado. Então, o meu livro fala sobre isso, o contexto histórico da escravidão, como é que isso impacta ainda a vida dos negros hoje em dia, e tudo pela perspectiva bíblica, trazendo a Bíblia, análises bíblicas dos textos bíblicos e como é que nós, enquanto cristãos, podemos nos posicionar com relação a isso. Muito bom, Jacira. Eu solicitei o seu primeiro livro, que eu já preenchi lá por e-mail para receber e agora eu já estou de olho nesse. Gostaria que você deixasse os seus contatos para a gente, por favor, seja no Twitter, seja Instagram, para que quem quiser também conhecê-la, conversá-la de forma remota também, né, tenha esse acesso, por favor. Bom, meu contato nas redes sociais é @JaciraPVM. Em todas as redes sociais, Twitter e no Instagram é @JaciraPVM. E o meu e-mail, para quem quiser, é jaciramonteiro522@gmail.com. Às vezes eu sou mais rápida, inclusive, pelo e-mail. Mas é isso, eu agradeço demais pelo convite e pela conversa aqui sobre esse tema tão importante. Tá certo, a gente que agradece. A Jacira Monteiro, escritora, participando com a gente, falando a respeito do Dia da Consciência Negra, fazendo essa reflexão, né, sobre o povo, sobre a cultura africana no Brasil, tão importante, que precisa fazer parte das nossas vidas todos os dias, ainda mais como crentes, né, como ela citou, né, nós precisamos ter essa visão, né, essa cosmovisão bíblica também a respeito desse assunto. Jacira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sucesso amanhã no lançamento do livro, Deus continue abençoando sua vida, bom fim de semana. Amém. Muito obrigada, irmãos. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado, Jacira. Ainda falando sobre o tema, o Procon de São Paulo e a Universidade Zumbi dos Palmares firmaram uma parceria para combater o racismo nas relações de consumo. O principal objetivo do acordo é melhorar as relações de consumo, fortalecendo as ações de prevenção e fiscalização de práticas discriminatórias por motivo racial. Uma pesquisa realizada em 2019 mostrou que 65% dos entrevistados que se declararam negros sofreram discriminação. O Procon Racial é uma ação do governo do estado de São Paulo através do Procon com a Universidade Zumbi dos Palmares, pela qual foi criado um site específico para denúncias através do Procon SP. Acessando o site Procon SP, lá estará o ícone Procon Racial, por meio do qual poderão ser feitas denúncias sobre discriminação racial no comércio. Além da criação desse canal específico de denúncias, haverá um núcleo atuando na capital com uma viatura e fiscais, pronto para agir no caso de denúncias, por exemplo, pessoas estão sendo revistadas desnecessariamente,
constrangidas pela segurança do local. A ação foi proposta pela Universidade Zumbi dos Palmares, que vai fornecer as informações necessárias para que a equipe do órgão de defesa do consumidor possa desenvolver o trabalho. A universidade também vai oferecer atendimento jurídico e psicológico para os consumidores vítimas de discriminação nas relações de consumo. Para o reitor, a parceria fortalece o direito à cidadania. Eu acho que nós damos um passo importante, necessário, oportuno, devido, e com isso a gente vai ajudar para que esse direito de cidadania possa ser mais do que um princípio, possa ser uma prática. A legislação brasileira estabelece que racismo é um crime que não prescreve, com punição prevista para os estabelecimentos que cometerem o delito. O estabelecimento que infringir será multado, a multa pode chegar até R$10.960.000, e se houver um racismo escancarado que configure crime, haverá comunicação também à Divisão de Crimes contra o Consumidor, à Divisão de Crimes Raciais, para que seja apurado o crime, já que racismo é crime imprescritível em nossa legislação.